Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabrício Capolina, sou o presidente da JJ MedTech Brasil e hoje um dia mais do que especial, MedTech Talks, lideranças femininas, celebrando o Dia Internacional da Mulher. E para esse episódio mais do que especial, nós temos aqui conosco Tati Sadala, que é fundadora e CEO da Todas Group. Seja super bem-vinda, Tati. Muito obrigada, Fabrício, pelo convite. Doutora Magali Arraes, cirurgiã cardiovascular, que eu sou fã de carteirinha. Tudo bem? Doutora Magali. Fabrício, muito obrigada pelo convite, adorei. E Poliana, nossa diretora de tecnologia da informação da Johnson & Johnson, uma grande honra e prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Fabrício. Muito feliz de estar aqui com vocês. E pessoal, para a gente poder ter esse episódio mais do que especial, eu queria convidar a Cris Pires, que é a nossa diretora comercial da Eticom, para poder ser a anfitriã desse bate-papo. Com isso, eu me levanto e convido ela para assumir esse posto. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Fabrício. Obrigada a todas vocês aqui que aceitaram o nosso convite desse bate-papo. Hoje é um dia muito especial por ter essas mulheres brilhantes aqui batendo papo conosco. O objetivo é que a gente, de fato, discuta um pouco da trajetória da mulher na liderança, na carreira e a coragem que a gente tem de enfrentar o dia a dia de trabalho. Como a gente pode aplicar essa coragem no ganho de mercado, para que essa diversidade traga cada vez mais diferença e traga ganhos no mercado de trabalho. Bom, a Johnson ela é protagonista na liderança e empoderamento feminino. Quando a gente nasceu, de 14 funcionários que nós tínhamos, 8 eram mulheres. Então, isso já nasce conosco, né? É uma trajetória que tivemos a primeira cientista mulher, mulheres no board nos anos 70 dessa companhia. Então, isso realmente está no nosso DNA, porque acreditamos que a diversidade de opiniões, a diversidade que nós, mulheres, homens, enfim, toda a diversidade, isso se une para que a gente possa ter melhor posicionamento no mercado, criatividade, e há um ganho infinito para as empresas quando se tem isso. Uma das iniciativas super importantes que a Johnson tem chama-se WE, um projeto que a companhia vem trabalhando que traz para cirurgias bariátricas a maior probabilidade de inserção na sociedade de bariátrica. Em números, que é super importante trazer números, 6% da sociedade de bariátrica correspondiam a apenas 6% das mulheres. O que foi feito nesse projeto? Uma plataforma, tanto online como presencial, para que trabalhasse hard skills, obviamente, na parte de desenvolvimento de cirurgia bariátrica, também soft skills de empoderamento, de como a mulher pode crescer nesse mercado de cirurgia bariátrica, trazendo maior representatividade à sua sociedade. E a gente tem avançado de forma muito significativa. Todo esse projeto, como tudo na vida, é importante ter mais pessoas trabalhando nesse contexto. E ele foi criado conjunto com a Todas Group, que aqui a gente tem a Tati representando, e que vai poder falar um pouco tanto da Todas Group, como um pouco mais desse resultado fantástico que o item tem trazido para a companhia e para as mulheres. Esse é um impacto da sociedade super relevante. E com isso, eu já chamo a Tati para falar um pouco dela e para falar um pouco da Todas Group. Prazer, Cris. Então, eu sou a Tati Sadala, CEO do Todas Group, mentora, colunista, investidora anjo de startups fundadas por mulheres, mãe da Antônia e do Miguel, e cansada. O Todas Group existe porque mulheres não crescem na mesma proporção que homens, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Entre as top 500 empresas globais, menos de 7% são lideradas por mulheres. Nenhuma latina e uma mulher negra. Menos de 30% das posições de alta liderança são ocupadas por mulheres. Então, a nossa grande missão é acelerar a formação de novas lideranças femininas,
junto a lideranças e empresas mais inspiradoras do país, para a gente transformar a cara da liderança do Brasil. A primeira vez que eu me deparei com a problemática da inequidade de gênero foi no Vale do Silício, no campus da NASA, na Universidade da Singularity, e lá que eu estudei e entendi que a falta de equidade de gênero nos negócios travava o crescimento dos negócios e era uma das maiores problemáticas do mundo. E eu me lembro como se fosse hoje, a última aula do último professor, o último slide, dizia a seguinte frase: não tenha medo de fracassar, tenha medo de ter sucesso naquilo que não importa verdadeiramente para você. E naquele momento eu trabalhava na Johnson & Johnson, era executiva aqui, e tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi agradecer e recusar uma proposta de assumir uma posição de board member para seguir um sonho, que era fundar e co-liderar, né, essa plataforma do Todas Group. Então, para mim, deixou de ser sobre acelerar a carreira de todas as mulheres na Johnson para acelerar a carreira de todas as mulheres junto com a Johnson & Johnson e outras empresas do país. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo. Vamos botar o elefante na mesa, vamos conversar sobre, né, tudo que você quiser, Cris, e principalmente para você, mulher aí do outro lado, e você, liderança de uma empresa, e você, dona de clínica e médica, crescer e acelerar a sua carreira junto com a gente esse ano. Tati, obrigada. Isso é super importante, essa energia, essa coragem da gente enfrentar as nossas decisões, os nossos sonhos. E aqui a gente tem trajetórias distintas, onde a gente vai poder vivenciar e presenciar tantas histórias como essa para que encorajem vocês. E aí, doutora Magali, incrível sua trajetória. É lindo de ver como no mercado de saúde e no mercado de cirurgia cardiovascular, essencialmente masculino, você brilha e brilhou esse tempo todo. Fala um pouco desse movimento, né, que você teve até chegar aqui com a gente nesse mundo de sucesso. Obrigada, Cris. Olá a todas e todos que estão nos ouvindo. É um grande prazer estar aqui para conversar a respeito de liderança feminina. Sem dúvida nenhuma, a cirurgia cardiovascular é uma das especialidades médicas que tem a menor representatividade feminina. A Cris estava falando sobre cirurgia bariátrica, então eu comecei a minha trajetória em cirurgia cardiovascular há 33 anos, e em 2001, após ganhar um prêmio na sociedade, eu passei durante o jantar ouvindo que aquele prêmio era de melhor maquiagem, melhor corte e costura. Então, denegrindo aquilo que tinha sido fruto de um trabalho intenso. Só que a partir daí, a minha decisão foi reunir as mulheres que faziam cirurgia cardiovascular. Nós começamos um movimento, são várias mulheres que existem no país. Naquela época, era somente 3% da sociedade eram mulheres. Hoje em dia isso dobrou, são 6%, e era quando começou o trabalho na bariátrica. Mas mesmo assim, eu tenho na minha mente assim, uma ideia que liderar é muito mais do que ter posição, cargo. Liderar é inspirar. Então, disso eu tenho um grande orgulho e um grande prazer de ter inspirado várias mulheres, muitas jovens que vieram depois de mim e que se encantam, se apaixonam por cirurgia cardiovascular, porque é uma especialidade apaixonante. O momento que você vê ali todo aquele ritual, inclusive a Johnson & Johnson, em 2013, produziu um filme em que o nome era Balé das Mãos, porque eu fui bailarina antes de ser médica, e eu comentei que a cirurgia cardiovascular é como se fosse um balé, mas que você não dança com os pés, você dança com as mãos. Então é algo super interessante e muito bonito. E esse filme já inspirou muitas mulheres que estão aí querendo fazer essa especialidade. Sim, é possível mulheres fazerem essa especialidade. Por que não? Porque você continua vendo, imagina, a mulher não faz isso. Eu ouvi isso e muitas ainda ouvem até hoje. E não é impossível você ter uma vida além da cirurgia cardiovascular. Eu casei, eu tenho 2 filhos lindos, né? Um rapaz e uma moça altamente pilhada,
que adora tudo. Os dois fazem medicina, devem se formar o ano que vem. E eu, além da medicina, eu nunca parei, eu gosto sempre de crescer, eu evoluí academicamente dentro da medicina, com doutorado, mas depois eu fui para outras áreas. Eu fiz o MBA de Gestão em Saúde, porque eu achei bem interessante, e eu fui fazer esse MBA quando eu entrei na diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, primeira e única mulher até hoje, infelizmente, porque eu queria antecessoras e gostaria muito que outras tivessem se interessado por isso. E aí, depois disso, me abriu os olhos para o direito também. E aí eu resolvi fazer direito. Estou no final agora do curso, já fui aprovada na primeira fase da OAB, ainda bem. Parabéns. É sobre isso, né? É sobre a coragem, a decisão e o foco e a paixão de fazer as coisas. Liderar é nutrir relacionamentos, porque só nutrindo esses relacionamentos e as pessoas que a gente vai conseguir tocar e deixar legado. Ainda que a gente está falando da saúde, que tem muitos homens e tem mudado essa trajetória, outras áreas também, né, Polly? Eu queria também escutar um pouco a sua perspectiva na área de tecnologia, nessa sua carreira brilhante e como você vem vivenciando, o que mudou na trajetória hoje da tecnologia. Prazer estar com vocês aqui. Muito honrada de estar aqui com todas vocês. Bom, falando um pouco de mim, eu sou cientista da computação, trabalho na área de tecnologia desde sempre, sempre fui uma entusiasta dessa área, então não conheço outra. Sou mentora também de mulheres negras que querem ingressar na área de tecnologia e crescer na liderança. E sou uma entusiasta de inovação. Então, assim, é uma coisa assim que eu tenho muita paixão e que eu gosto e tento levar isso no meu dia a dia, tanto na vida pessoal e profissional. Sou casada há pouco tempo e, enfim, falando aqui um pouquinho de tecnologia, né? Desde a minha formação até hoje, muitas coisas mudaram. Na sala, por exemplo, eu era a única mulher, né, na área de tecnologia, ali em ciências, e a gente teve uma segunda mulher no último semestre. Então, assim, a gente vê que essas coisas vêm mudando, porque eu, na minha época, se você me perguntasse se tivesse alguma mulher que me inspirasse, não tinha. Então, o que me inspirava era o Bill Gates, era esses grandes nomes de tecnologia. Então, acho que vendo mais mulheres ingressando na área, inspirando outras mulheres, vem trazendo mais mulheres para a área de tecnologia. E a área de tecnologia, ela vem se transformando. Então, hoje você não precisa ser uma pessoa muito técnica para você atuar na área de tecnologia. Hoje a gente tem outras especialidades aqui que compõem e traduzem ali uma entrega de um produto, ou enfim, uma solução que a gente queira fazer. Quando a gente olha, né, as especialidades que precisa ter na área de tecnologia, para mim, o que é mais importante é você ter resiliência, né? Acima de qualquer área, eu acredito que a resiliência é extremamente importante. Inteligência emocional acho que é chave em qualquer área, porque a gente é desafiada todos os dias, né? O nosso conhecimento, ele é muito desafiado porque tem pessoas que não são da área e não acreditam naquilo que você está falando, muitas vezes, né? Ou quando você fala ou dá alguma ideia, aquilo não é tomado em consideração. Então, acho que essas duas são extremamente importantes. E aí, falando um pouquinho das outras skills, eu acredito que a gente tem que focar e na transformação da tecnologia até para o mundo atual, mulheres têm que, não só mulheres, né, homens também, olhar muito para o digital, olhar muito para data analytics, porque são áreas que vêm crescendo muito. Agora, inteligência artificial, e você não precisa ter muito hard skills para você entrar nessas frentes, né? Você não precisa trabalhar só o hard skill, você também pode trabalhar mais soft para você crescer dentro dessas frentes. A transformação digital, ela vem trazendo ali uma grande transformação em todas as áreas, né? E com isso, a gente vem vendo ali uma abertura muito grande para as mulheres a ingressar e trabalhar muito à frente ali de produto. Então, assim, eu conheço muitas meninas que eu mentorei, que trabalhou comigo, que elas se sentem muito felizes hoje de poder trabalhar numa área de UX, né? Que é uma área que vem crescendo muito, porque a gente precisa melhorar as experiências dentro dos nossos produtos, uma área ali voltada com Scrum, enfim. Então, são especialidades que elas podem sim trabalhar e não precisam ser tão técnicas, né? E eu acho que o grande diferencial ali que vem trazendo, que uma vez me perguntaram assim, qual é a dificuldade da mulher conseguir concluir uma universidade de tecnologia? Eu fiquei um pouco, não assustada com a pergunta, porque não existe mágica e nem existe segredo para a gente poder concluir uma universidade. Mas eu acho que para que a gente pudesse incluir cada vez mais mulheres, talvez a gente olhar o formato com que as pessoas aprendem. Nem todo mundo aprende do mesmo formato e da mesma forma, e nem todo mundo tem o mesmo tempo, né? Homens e mulheres, a gente tem vidas completamente distintas, porque a gente tem o terceiro turno, né? Principalmente as mães.
Então, acho que cada vez mais a gente dá essa abertura e mudar a forma com que as pessoas aprendem, começar a olhar o indivíduo e não todos como um só, isso vai cada vez mais aumentar e ajudar a alavancar a carreira das mulheres na área de tecnologia. É incrível como tudo como a gente tem o olhar do que é o desenvolvimento, qual que é o legado, quem que inspira e como você trouxe. Eu mentoro algumas pessoas e você trouxe para você tão grato quantas pessoas você influenciou e como hoje tem mudado esse cenário. Então, vocês são aqui prova viva de que é possível a gente deixar uma semente para essas mudanças. E Tati, pode falar? Não, eu ia comentar que vocês duas tocaram no ponto super bacana que é a falta de referência, né? Então, a gente tem uma pesquisa no Todas Group que aponta que mais de 50% das lideranças femininas no Brasil dizem não ter uma referência de uma liderança inspiradora perto na sua vida. Então, muitas vezes vê que não é possível, vê que como não é possível, ou não tem acesso, né, a carreiras do futuro e como eu faço para me desenvolver. Então, você comentou do projeto WE que a gente está fazendo em conjunto, Cris, e tem vários cases assim, maravilhosos de sucesso, e o mundo está mudando muito, né? Então, tem pesquisas que já apontam, tem uma super interessante, que uma americana que diz que mais de 60% dos pacientes hoje já optam pelo seu médico ou pela sua médica através do digital. E só 11% considera a formação acadêmica, né? Um número absolutamente chocante. Mas 90% prefere o agendamento digital do que o agendamento físico ou por telefone. E por que eu estou falando isso? Porque você ter essas referências, né? E se você não tem, como que você acessa? Como que você vai atrás da Magali? Como que você vai atrás da Polly? Como que você vai atrás da Cris? Para realmente, rapidamente, conseguir ter os aprendizados do novo mundo para, de fato, acelerar a sua carreira. E aí, um desses cases de médicas parceiras da Johnson & Johnson, que a gente teve no projeto e parceria da Johnson & Johnson com o Todas Group, que eu vou mencionar aqui a doutora Blasio, que é uma doutora super jovem, bariátrica, e durante esse processo, essa ferramenta e com as referências, ela tomou a decisão de sair da equipe médica e construir a sua própria equipe. Então, isso diz muito sobre o poder da referência quando você não tem atrás. Isso é super interessante. A carreira de ninguém, ela é feita se ela não se julgar e buscar. A gente não tem bula para a vida, não tem bula para o que eu preciso fazer, não tem Waze, né? Então, é de que forma a gente se joga com coragem, com foco e determinação, para que, de fato, a gente mude, molde e guie nossos sonhos. E uma coisa eu acho que é super importante, vocês que estão nos escutando, é entender que tudo isso que a gente está discutindo é importante no mercado de trabalho e para as empresas. Então, eu queria, Tati, escutar um pouco você sobre a perspectiva das empresas de essa diversidade. Qual que é o benefício das empresas em utilizar essa diversidade em todos os sentidos, mas aqui especialmente a gente está falando de lideranças femininas. Perfeito, Cris. Então, assim, tem pesquisas globais das maiores consultorias universitárias do mundo que já mostram, né, que empresas que têm diversidade de gênero na liderança feminina, na alta liderança feminina, mostram maiores resultados de engajamento do time, de inovação e de agenda de ESG e impacto. Então, acho que hoje já tem todas as informações que mostram que não é uma discussão única e exclusivamente social, é uma discussão de agenda de crescimento de negócio. Isso dito, acho que a pergunta que fica é como, né? E no Todas, entre diversas barreiras, a gente decidiu focar em alguma delas, umas já foram mencionadas aqui, então eu vou mencionar as que não foram ainda, duas delas, tá? Então, uma é gap de autoconfiança. Então, segundo uma pesquisa de Harvard, mulheres só chegam no patamar de autoconfiança dos homens depois dos 40 anos de idade. Mulheres só chegam no patamar de autoconfiança dos homens depois dos 40 anos de idade. Então, como que a gente realmente acelera essa construção de autoconfiança das novas gerações de liderança feminina para não precisar chegar nos 40 anos?
E o segundo ponto é o bias, né? Então, é o que acontece que a gente não vê normalmente, que está no inconsciente. Então, que passa por processos de recrutamento, de promoção, né, decisões e conversas que impactam o bem-estar, a produtividade. Então, 70% das mulheres no mundo já sofreram algum tipo de bias nas suas empresas que prejudicou a velocidade e o progresso da sua carreira. Então, com esses dois olhares, a gente já falou de falta de, né, referência, de tripla jornada, então, assim, com esses olhares complementares de o que a gente pode impulsionar nas mulheres e o que a gente pode olhar no ambiente de trabalho, a gente consegue juntar, as empresas conseguem juntar, né, essas duas avenidas de aceleração de desenvolvimento e aceleração de um ambiente mais igualitário, diverso e saudável para conseguir acelerar o seu negócio. E aí, falando rapidamente, Cris, a gente todas fez um estudo proprietário com 40 C-levels do universo empreendedor e corporativo. A gente cruzou para entender o que elas tinham em comum, né? Que fizeram elas chegarem em posições hoje no mundo ocupadas por 20% de mulheres. E a gente cruzou esse estudo com um estudo publicado em Harvard. E a partir daí a gente extraiu as 16 habilidades aceleradoras de carreiras de mulheres que são essenciais, atemporais e que ajudam mulheres a se desenvolverem mais rapidamente. Seja empresa, né? Ou seja na sua empresa, ou seja na sua área de atuação. E a primeira foi ciência da autoconfiança, a segunda foi posicionamento e a terceira, inteligência emocional. Então, queria deixar aqui dica também, não só para as empresas, mas como que nós, mulheres, pegamos as rédeas da nossa carreira, e a gente, independente se é médica, se é executiva, se é empreendedora, se é autônoma, para liderar o que acontece à nossa volta e a nossa própria história do que faz sentido verdadeiramente para a gente. Com certeza, Tati. E pegando esse gancho aí, eu penso que eu fui um pouco precoce. Eu não cheguei até mais de 40 anos aí, não, para adquirir autoconfiança. Porque para fazer a cirurgia cardíaca ouvindo, a mulher não faz, você não vai conseguir. E eu tenho origem paramilitar, minha mãe do lar, então foi uma batalha grande. E eu vim fazer cirurgia cardíaca aqui, mas o mais interessante, eu era muito jovem, eu me formei com 23 anos em medicina, depois fiz cirurgia cardíaca aqui em São Paulo, carioca de nascimento, mas vivi a minha vida entre o Rio e São Paulo, que meu pai era militar. Então isso aí já foi me treinando a resiliência para me adaptar às situações, né? Morando em Vila Militar, cada hora num lugar, mudando no meio do ano escolar, mudando de endereço, isso aí te ajuda a desenvolver isso. Mas o ponto mais importante assim que eu identifico, apesar no começo ali da minha experiência como médica, ter escutado muito, né, que aquilo não era especialidade para mulher, era especialidade para homem, foi quando eu engravidei. Que eu já tinha 33, 34 anos nas duas gestações, e todo mundo olhava para mim assim, você acabou, não vai fazer mais nada, vai abandonar a cirurgia, vai abandonar a medicina. E o meu filho nasceu em dezembro de 98, segundo, eu tinha 2 bebês, uma menina de 1 ano e um menino de meses, e em janeiro eu me inscrevi no doutorado, na Escola Paulista de Medicina. Isso me deu um gás, uma animação, e eu segui em frente, fiz o doutorado e nunca mais parei. Então, às vezes, você precisa desenvolver essa autoconfiança, né? Ter essa resiliência. Às vezes a gente precisa ficar meio que surda, não ouvir determinadas coisas, ter uma meta, um objetivo e seguir em frente. E em frente. E eu não parei nunca mais. E não pretendo parar, porque eu gosto de sempre estar evoluindo. Mas eu acho que isso é essencial. Essa questão da autoconfiança, se você não tiver, você vai decair. Porque você tem poucas pessoas, e como em determinadas áreas como a nossa, na TI e na cirurgia cardiovascular, o número de mulheres é muito pequeno, além de você não ter a referência, você não tem o apoio. E aí você não tendo o apoio, você não tem a quem recorrer em um momento de dificuldade, um momento que chega alguém e diz, não faz isso, não, vai por esse caminho, desiste, vai fazer outra coisa. Vai cuidar dos seus filhos, monta um consultóriozinho ali só para você atender um doente ou outro. Cirurgia cardíaca é loucura. E às vezes você precisa ter essa autoconfiança e acreditar no que você
está fazendo e seguir em frente, porque não é fácil, né? Não é fácil para a gente sem ter referência, sem ter um apoio, sem ter com quem conversar, né? Com quem te ajude a dizer onde estão as pedras no caminho. É difícil você construir esse caminho, mas vale a pena. Maravilhoso. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você comentou que essa autoconfiança veio muito antes dos 40 anos. O que de dica prática você poderia compartilhar, doutora Magali, para que outras também acelerem mais rapidamente essa autoconfiança? Com todas nós. Então, eu, como filha de militar, o meu pai, ele não queria, por ele eu não teria uma profissão, né? Por ele eu seria uma dona do lar, eu não desenvolveria o que eu desenvolvi. Então, eu disse não, eu vou seguir em frente. E quando eu vim fazer a residência médica aqui em São Paulo, eu vim sozinha. A partir de então, meu pai nunca mais me deu um centavo. Então, ou era eu, ou era eu. Então, junto com a residência, os ganhos que você recebe com a residência não são os ideais, né? Não são até hoje. Você precisa trabalhar em outras áreas, dar plantão, fazer outras coisas para poder sobreviver. E eu sobrevivi. E isso aí me deu a autoconfiança necessária. Eu posso. Eu não tenho que depender de ninguém. Eu posso e eu vou conseguir. A partir de então, não adianta. Pode dizer o que for. Se eu acreditar que aquela ali é a minha meta, eu vou em frente. Eu sigo em frente. É como quando eu fui fazer direito. Você é louca. Você já é médico, você é cirurgião candidato. Para que você vai fazer isso? Porque eu quero. Porque é um objetivo meu. Eu tenho interesse por isso. Eu acho que é uma área interessante. Eu acho que tem um futuro nisso aí. E eu gosto. Eu sou movida à paixão. Eu tenho um pouco disso, né? De ser movida assim à paixão. E aí, se eu me apaixono por uma coisa, não tem ninguém que me impeça de seguir aquele caminho. Eu vou. Para mim foi um pouco diferente, assim, eu tive muito estímulo dos meus pais. Com 17 anos eu fui morar em Londres. Então, assim, eu era uma menina, não conhecia nada, né, morar no estrangeiro. Eu tinha né, uma visão do que seria aquilo e foi completamente diferente. E eu tive que trabalhar em restaurante, café, para poder me manter meus custos. Meus pais me ajudaram, né, com metade do custo da universidade, mas isso tudo me deu estímulo para poder ter autoconfiança. E eu falo, né, que tudo isso me ajudou, que trabalhando no restaurante eu consegui aprender liderança. Porque eu trabalhei com homens mais velhos, que tinham aquilo como carreira. Não dizendo que eu não queria ter aquela carreira, mas não era o que eu queria para o meu futuro e estava ali porque eu precisava naquele momento me ajudar né, financeiramente na universidade. Mas toda essa experiência ali, sozinha, me ajudou a ter essa autoconfiança e esse foco que a doutora está falando, assim, que é assim, eu sei o que eu quero, tracei uma jornada, para mim, eu sou muito focada. E em tecnologia você tem que estar o tempo todo aprendendo, né? Você tem que estar sempre se reinventando. Acredito que na área médica também, né? Então, assim, sempre se reinventando, sempre buscando conhecimento, e isso vem me ajudando e me ajudou ao longo da minha carreira para chegar onde eu cheguei. Mas, além de tudo isso, eu tive muitos aliados, então eu tive líderes incríveis, que aí eu falo, eu tive apoio, né? Líderes que acreditaram em mim e que me deram espaço para crescer, me deram oportunidade, para além do gênero, raça, não importasse, era o seu conhecimento que você está entregando. Então, para mim, isso foi muito gratificante, porque eu tive aliados que abriram portas e líderes incríveis que me ajudaram a chegar até aqui. Porque eu acho que aliados é extremamente importante na carreira para a mulher. Porque senão a gente às vezes não se desafia, né? Às vezes a gente não acredita naquele potencial que a gente tem. E às vezes um olhar de fora te dá aquele estímulo para você crescer e você buscar novos horizontes. E olha, o que você está trazendo de aliados, e até assim um pouco, você trouxe pessoas que te apoiaram como aliado e como te ajudou a guiar. Por outro lado, você olha a doutora Magali, que teve uns aliados que de alguma forma mudaram e teve ela que eu quero, esse é meu foco, e eu vou em frente, as desafiaram que talvez não era esse o caminho. Então, não importa se é o aliado que está ali te desafiando um caminho diferente ou se está ali do lado, mas eu acho que o ingrediente que todas aqui acabaram falando é o foco, a determinação, né, que a gente tem e a vontade do que eu quero. Porque com isso, não importa, né? Você determina para você e para a sua carreira, para todas vocês, o que de fato a gente quer. Quem é dono da nossa carreira e da nossa vida somos nós, né? Então, acho que todos os ingredientes passam por isso. E um outro ponto para trazer, vocês falaram muito de como a gente vai se atualizando. O mercado, a vida, ela é muito ágil, dinâmica.
Hoje, na saúde, muda uma técnica, uma tecnologia, na parte de inovação, você fecha o olho no outro dia, muda, na parte de empreendedorismo também, né? Então, uma pergunta aí para vocês, como que vocês fazem com tudo que a gente tem, né? No dia a dia de trabalho, no dia a dia em casa, se tem ou não filhos, e toda essa temos que estar arrumada, bonita, salão. Como que vocês fazem para atualizar, ainda mantendo todos esses pratinhos? Quer começar? Por favor, pode. Bom, para mim, para me estar antenada de inovação, eu vou em vários eventos, então eu sou muito curiosa, eu leio bastante, também eu sigo muitas pessoas que são interessantes, são pessoas que eu entendo e vejo que são referências para mim na área de inovação. Eu sigo hashtags no LinkedIn, inovação ou health tech, qualquer coisa assim que seja relacionada ao tema que eu quero aprender, porque isso me ajuda a poder ir absorvendo conhecimentos e muitas trocas em grupos. Então, tem muitos grupos ali que a gente vai fazendo trocas para poder entender o que está acontecendo e discutir tendências mesmo. Então, isso tem me ajudado bastante. Obrigada. Na realidade, medicina é dinâmica, né? Como você falou, a área de TI também é muito dinâmica. Então, medicina evolui a cada dia e eu sempre procurei estar à frente. Né? Tem um ditado que você pode ser o motor de popa ou a âncora. Eu sempre preferi ser o motor de popa. Então, eu sempre fui lá na frente e eu me envolvi bastante com a questão da tecnologia transcatéter hoje em dia para doenças estruturais, principalmente doenças valvares. Eu fui uma das primeiras a estar nessa área, viajei muito para fora do Brasil, principalmente a Alemanha, tenho uma paixão pela Alemanha, que eu acho que a parte de tecnologia na área médica é muito avançada na Alemanha e antigamente todas as inovações começaram pela Alemanha e hoje em dia eu sou proctor, eu ensino outras pessoas, a maioria homens, ainda tem isso, a utilizarem essa tecnologia que é dos procedimentos transcatéteres. Tem poucas mulheres nessa área, grande maioria homens. Então, eu viajo bastante hoje em dia fazendo esse tipo de proctoria na América Latina inteira. E eu consigo. Ninguém sabe como eu consigo arrumar meu horário, mas eu dou um jeito e consigo. 24 horas, né, lá. A gente se transforma 24 em 48, né? Tem 2 semanas. Né? Tudo bem, tá tudo bem. E consegue vir aqui no podcast mil vezes maravilhosa. Para mim, primeiro, ter muita clareza do que eu quero me atualizar. Então, eu tenho muita clareza que é sobre crescimento profissional feminino, sobre inovação e alguns temas aleatórios que eu acho que expandem a mente, ajudam a criar conexões para a gente conseguir ser criativo e resolver os problemas que a gente tem. Então, eu vou muito em evento também, principalmente ligados, né, à inovação. Então, eu vou estar no SXXW, no South Summit, no App Summit, alguns como palestrante e outros como, né, atendente, não sei se essa é a palavra. A minha sócia é uma pesquisadora nata sobre equidade de gênero e crescimento profissional, então ela também me alimenta muito. E eu acho que hoje em dia também a gente tem acesso à internet, a muito conteúdo bom, né? Eu acho que o desafio é o overwhelming, como que se organiza. Então, também me organizo um dia, um tempo que eu vou direcionada naquele tema que eu gostaria de me atualizar. Bom, nós estamos aqui num papo super legal, mas estamos finalizando o nosso podcast maravilhoso. Eu queria a pergunta final, as considerações finais de vocês, e talvez para inspirar a todas que estão aqui, refletir qual é uma líder ou uma liderança que inspira cada uma de vocês. E aí eu vou puxar esse aqui como uma líder que me inspira e sempre me inspirou na vida, minha mãe. Minha mãe é uma líder que é uma pessoa maravilhosa, filha de imigrantes, espanhola, pouco estudo, mas ela tinha um foco, uma determinação incrível para tudo que ela fez na vida. Viúva, com 3 filhos pequenos, 5, 4 e 1. Eu tinha 1 ano de idade e ela conseguiu minimamente empreender, sustentar e falar, foco. Hoje nós não somos ninguém, mas acorde para ser alguém. Então, ela é uma mulher que me inspira. A minha grande inspiração, desde que nasceu, foi minha filha. Porque antes de engravidar da minha filha, eu tinha decidido que eu não seria mãe. Que eu não queria, eu ia focar na minha carreira. Na verdade, isso mudou completamente. Hoje eu me arrependo de pensar assim. Porque, sem dúvida, os filhos,
eles te dão gás na vida e eles são uma inspiração. E a minha filha é um gênio indomável. Ela é genial, genial. Ela é uma inspiração em tudo, não só pela inteligência dela, mas pela essa decisão. Ela decide o que ela quer, como que ela quer e ela vai atrás. Atualmente ela faz parte do departamento das ligas de cirurgia cardiovascular da nossa sociedade e se forma ano que vem em medicina. E ela, antes de fazer medicina, ela fez um ano de engenharia biomédica, não sabia muito o que queria. Desistiu aí um ano sabático morando no Rio, fazendo engenharia ambiental, e aí o irmão entrou em medicina. E aí acho que deu acendeu o alerta assim nela, e ela se inscreveu no cursinho e no vestibular de medicina. E ela entrou sem cursinho, aqui em São Paulo, na Faculdade de Medicina. Ela entrou, está terminando ano que vem, pessoa ímpar, assim, de uma inteligência, falta para ela desenvolver um pouquinho da inteligência emocional, tá? Acho que eu vou encaminhar ela para você. Mas ela me inspira, porque desde que ela nasceu, ela me mostrou, sim, é possível. Eu quero muito mais do que onde eu estou hoje em dia. E não, ninguém vai dizer que minha vida profissional acabou agora porque eu sou mãe. Então, os meus filhos são minha inspiração, mas a minha filha principalmente. Pode dizer. Bom, eu sou a caçula de uma casa onde tem 4 mulheres, né? Então, para mim, minha mãe e minhas irmãs sempre, desde pequena, foram a minha grande inspiração pela força, honestidade, autoconfiança que elas sempre tiveram para alcançar o que elas alcançaram na vida. Mas aí uma referência que me veio há pouco tempo, assim, conhecendo, lendo livro, vendo documentários, que foi a Michelle Obama, né? Antes eu vi ela só como a primeira-dama. Depois eu fui conhecer muito além do trabalho que ela faz. Então ela me mostrou assim o empoderamento que ela tem, a forma com que ela fala, como que ela é inclusiva com as pessoas, a honestidade. Então, para mim, eu vejo ela também como uma líder inspiradora nos dias de hoje. Maravilhosa. Eu vou trazer o nome de um homem, tá? Não vai ser uma liderança feminina, mas vai ser uma liderança feminista que traz uma nova forma de liderar, que eu acho que também é sobre isso, né, que a gente está falando aqui. Eu admiro muito uma postura que é quem não disputa cadeira numa mesma mesa, mas é quem constrói uma nova mesa e convida outras mulheres para sentar. E eu vou falar aqui uma pessoa que estava aqui com a gente, que é um rapaz presidente dessa companhia, que inclusive me promoveu 2 vezes grávida, e eu vejo que está construindo uma empresa com foco no negócio, né? Trazendo equidade de gênero para acelerar a carreira das parceiras, das médicas, das clientes, das colaboradoras. Então, inclusive, deixo aqui o convite para outras lideranças e outras empresas que quiserem se juntar ao Todas Group para a gente transformar a cara da liderança desse país juntos. Vamos juntos. Você não falou o nome dele? O rapaz presidente se chama Fabrício Campolino. Muito bem. Bom, e com isso, com essa energia, com essas dicas, que a gente encerra aqui esse papo tão gostoso e que te inspira em vocês nesse dia. Então, essa é uma edição especial comemorando o Dia das Mulheres e mostrando tantas diversidades aqui em que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para guiar a nossa vida, a nossa carreira e a gente contribuir para a sociedade, para as empresas com mais criatividade, com mais vivência. Vem com a gente. Todas crescem, nós crescemos também. É isso aí. Obrigada.